Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo 2 Crônicas, capítulos 17 e 18. A palavra de Deus vai falar sobre Josafá. Ele é filho do grande rei Asa. E Josafá é alguém que tem o coração no Senhor. Por causa disso, o Senhor era com ele em tudo. Mas Asa comete um grande erro que às vezes homens de Deus, até homens de Deus, cometem. E o que é que ele fez? Ele se aparentou com alguém muito ruim. Isso é, ele se associou com alguém que ele não deveria se associar. E até no Novo Testamento, a gente vai ver esse princípio nas palavras do apóstolo Paulo. Assim, como é que um ímpio, como é que um justo vai se ligar com alguém que não é justo? Como alguém que é crente vai se associar, vai se ligar através de uma empresa, ou seja o que for, se aparentar com quem não é ímpio, com quem não é crente, com quem não crê. Assim, isso não vai dar certo, isso vai trazer problemas. E é isso que a história de Josafá mostra, que Josafá ele vai se aparentar com Acabe. Esse se aparentar é que os filhos deles casam entre si. E por causa disso, na primeira visita de Josafá ao rei Acabe, veio logo uma proposta ruim. E Acabe chega para Josafá e diz assim: sobe comigo a Ramote Gileade, que era uma cidade que ele queria conquistar. E ele iria guerrear contra os sírios. E aí ele convida, na verdade, Josafá a participar da guerra junto com ele. Já que estão aparentados, né? Então agora a minha confusão é a sua confusão. Você percebe aí que muitas pessoas entram em confusão, falta de sabedoria. Mas Josafá, ele tinha princípios. E o que é que ele fez? Ele diz assim: nós vamos subir para essa batalha sem consultar o Senhor. E aí Acabe manda chamar os profetas dele, que na verdade não eram profetas de Deus. E eles começam a profetizar coisas boas, que tudo iria dar certo. Mas a Josafá percebe aquilo e ele diz assim: olha, não tem um homem de Deus aqui, um profeta de Deus, que fale da parte de Deus, pelo Espírito do Senhor. E ele é cuidadoso nisso. E aí o rei Acabe diz: sim, tem um, mas ele nunca fala coisa boa. Olha aí, né, como as pessoas às vezes estão fugindo de ouvir aquilo que é certo para ouvir só o que o ouvido gosta. E eles mandam chamar Micaías, porque Josafá disse assim: não, mande chamar ele, porque nós não vamos sem ouvi-lo. E eles mandam chamar Micaías, e quando Micaías chega, Micaías, de princípio, ele brinca com o rei, no sentido de dizer que está falando coisas boas, mas o rei Acabe diz: não, me fale a verdade. E aí ele fala o que o rei precisa ouvir. O rei não recebe aquilo, até manda prendê-lo, mas ele fala a verdade. E o que é que nós aprendemos aqui? Quantas vezes as pessoas procuram a Deus para ouvir só o que querem, ao invés de buscar a vontade de Deus? Presta atenção, há algo que é melhor do que a nossa vontade, é a vontade de Deus. Aí, Romanos capítulo 12 vai dizer a respeito disso. E diz até: sejam renovados na forma de pensar. Para quê? Para que vocês possam escolher a vontade de Deus. Porque o resultado da vontade de Deus é você colher o que é bom, agradável e perfeito. Então, eu creio, e é assim que nós deveríamos crer, que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Então, em tudo que nós deveríamos fazer, como Josafá propôs, nós deveríamos ouvir a Deus. É lógico que no tempo de Josafá se procurava um profeta. Assim, hoje você não precisa procurar um profeta. Né? Por quê? Porque a obra de Cristo Jesus trouxe o Espírito Santo para dentro de você. Então você agora tem portas abertas diante de Deus para consultar Ele. Senhor, qual é a tua vontade disso que eu estou querendo? Então o homem sonha, faz planos. Eu faço planos, você faz planos. E nós colocamos isso às vezes no papel. Então você sonha fazer um curso universitário, você sonha em casar, você sonha em construir uma casa bonita para sua família, você sonha em comprar um carro. Mas a pergunta é: quando eu vou na direção desse sonho, eu coloco ele diante do Senhor e eu simplesmente digo assim: Senhor, me ajuda a conseguir esse sonho? Ou eu coloco o sonho diante de Deus e pergunto para ele: Senhor, qual é a tua vontade? É isso mesmo? Esse desejo que eu tenho, essa vontade que eu tenho, é a tua vontade? Porque eu quero a tua vontade, que é melhor. E às vezes nós vamos ouvir um não de Deus em uma outra direção. E as pessoas às vezes elas têm medo disso, de conhecer a vontade de Deus. Mas presta atenção, a nossa caminhada é pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então eu posso te dizer que a vontade de Deus é melhor do que a sua e do que a minha. Então às vezes a vontade de Deus, quando ela é revelada ali, parece que ela não é agradável. Mas o resultado dessa vontade, se eu escolher a vontade de Deus, vai ser bom, agradável e perfeito.
na minha vida. Então, assim, quando você for em determinada direção, é isso que a gente aprende com Josafá, nunca deixa de consultar Deus. E ao consultar Deus, se a resposta dele para você parecer negativa, entenda que Deus quer o melhor para sua vida. Então, escolha a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Amém, meu amado? Então, você recebeu essa mensagem? Ela te edificou? Então, nos ajuda aqui no canal, acessa aí o botão de inscrição do canal. Então, se inscreva agora no canal, dá um like, envia essa mensagem para mais pessoas, multiplica esse pão do céu, que é o pão da casa, para abençoar mais vidas. Amém? Então, Deus te abençoe em nome de Jesus.